Fala galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aí do Rapcast. Hoje a gente está com um convidado super especial, Alexandre Rodrigues. E também estamos com um host especial aqui, Matheus Perim. Matheus, começa se apresentando aí também pra galera. Fala pessoal, meu nome é Matheus Perim, eu sou responsável pelo comercial da República e hoje a gente está aqui para falar de vendas. Maravilha! E Alexandre, se apresenta também um pouquinho pro pessoal ainda que não te conhece. Alexandre aí foi um dos meus mentores aí durante bastante tempo, me ajudou muito a ter uma certa maturidade comercial e também a aprender não só como se posicionar, mas como vender com técnica, né? Para que você não fique totalmente perdido ali no que você está fazendo e conseguir realmente se destacar dos seus concorrentes. Então, dá uma carteirada aí, Alexandre, pra galera. Excelente. Bom, primeiramente agradecer o convite aí da República, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Alexandre, eu sou especialista em gestão de riscos, blindagem patrimonial e também inventário, proteção financeira, e tenho uma ampla abordagem aí de vendas representando uma multinacional americana, representando também uma das 100 maiores consultoras do Brasil hoje aqui. E fico muito feliz de estar batendo esse papo sobre vendas, porque não adianta você ser o melhor do mundo se você não vender o seu produto. Claro. E hoje a ideia é a gente compartilhar as principais técnicas para que as pessoas tenham acesso, principalmente a como convencer o seu cliente da melhor forma. Eu trabalho com vendas, eu brinco, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar com vendas desde os 8 anos de idade. Então, hoje eu tô com meus 30 anos, então praticamente tô com 22 anos de idade. Minha esposa fala, olha, se você tivesse na CLT já dava para você se aposentar. Então, vender eu faço há algum tempinho já, né? Exatamente, cara. Coisa boa demais, coisa boa demais. E, Alexandre, você recentemente passou, assim, por uma mudança um pouco de carreira, né? Já que antes, quando a gente se conheceu, principalmente, você estava na área ali mais de imobiliária, né? Um mercado que você já dominava ali bastante tempo. E aí, de certa forma, você mudou ali para poder entrar mais nessa área ali de proteção patrimonial, seguro de vida, né? E eu queria que você compartilhasse, de repente, ali um pouquinho com a gente, como que foi ali essa mudança e também, digamos, como que você se adaptou para poder vender um produto assim tão diferente. Foi difícil fazer alguma coisa assim ou pensando ali nas técnicas que você já tinha trabalhado ali, que você já estava ambientado na outra empresa, foi razoavelmente fácil? Você consegue contar um pouco pra gente de como que foi esse processo e também de como que as técnicas ali te ajudaram a ser fluente em vendas em dois produtos diferentes, por assim dizer? Excelente, Rafa. Eu sempre digo que o empreendedor, o vendedor, ele só tem duas coisas que ele carrega pelado. Né? Ele carrega o contorno de objeção e a narrativa. Então, o empreendedor que domina muito bem uma narrativa e um contorno de objeção, ele consegue vender qualquer produto. Né? Eu entrei no mercado imobiliário em 2015. Na época, o ticket médio de vendas era 150 mil. Em 2 anos, eu vendi 10 milhões de reais como corretor de imóveis. Né? Tive o convite pela Hype Empreendimentos de me tornar gestor. E logo, quando eu alcancei o processo de gestão, eu atingi a marca de 100 milhões em vendas, né, como gestor na área. E uma das premissas que eu sempre tive na minha equipe e como pessoa foi dominar o processo. E no final de ano agora, é importante essa pergunta, Rafa, porque eu inclusive ainda estou de luto, né? Uhum. Então eu sou um amante do mercado imobiliário, é um mercado que transformou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha. Porém, no final do ano, meu pai acabou falecendo. E 2 anos atrás, eu me tornei cliente da MetLife, que é uma das maiores empresas do mundo na área de seguro de vida. Sim. E o meu pai não teve a opção, depois, né, do fato, de mudar essa trágica escolha que nós fizemos. Né? Então, meu pai teve a opção no primeiro momento de fazer o seguro. Sim. Ele optou por não fazer o seguro, mas depois que ele acabou falecendo, isso já não muda mais, né? Sim. Então, eu digo sempre de atender a dor do cliente, né? Sim. Então, eu, como profissional, com o mercado estabelecido, decidi mudar de transição, né, de área completamente, depois que a minha dor mudou. Sim. Então, agora imagine só o cliente, né? A gente fala de micromomentos, né? Exatamente. Eu jamais imaginei que eu teria hoje a habilidade de trabalhar em outro mercado que não fosse o mercado imobiliário. Sim. Né? E depois que eu decidi trabalhar no mercado de seguro de vida, proteção patrimonial, gestão de riscos, novamente eu digo, né? É a questão do processo, Rafa. Então, uma empresa que tem um processo muito claro, ele facilita qualquer transição de carreira. Com certeza. Então, essa transição que eu fiz hoje, tendo um processo muito claro na MetLife, uma companhia que hoje ela é admirada no mundo inteiro por ser uma das maiores empresas do mundo,
faz com que eu, como profissional, também tenha uma facilidade em fazer essa migração. Agora, claro, né? Tudo que eu aprendi durante a minha vida é onde eu me responsabilizei também estar oferecendo essa opção para os meus clientes. E quando a gente fala de dor de cliente, eu sempre falo, né? O meu pai, ele acabou tendo uma decisão errada. Uhum. Agora, quantas vezes os nossos clientes tomam uma decisão errada? Sim. Pro meu pai custou a vida dele. Né? Agora, para muitas pessoas custa o seu negócio, né? O seu resultado de vendas. Sim. E entre outras situações. Então hoje eu tenho orgulho de trabalhar nessa área porque eu consigo proteger as empresas e não somente vender o patrimônio, né? Sim. Pô, muito bacana. Obrigado por compartilhar aí, Alexandre, toda essa questão ali da sua história. Lamento também, né, por essa questão. E interessante como isso também mudou a sua vida para que você conseguisse utilizar isso de uma maneira para poder trazer essa proteção ali para as pessoas, né? Muito, muito interessante ali essa parte. E um ponto ali bem tocante também que você falou foi a questão de ter ali realmente um ponto mais crítico, né, pro cliente, para empresas que elas estão querendo, digamos, trazer algum tipo de diferencial e que isso também pode ser também crítico ali, de certa forma, ali para qualquer negócio. O marketing digital, ele entra muito bem, assim, nessa parte, né? A gente tem ali uma estatística no Brasil que muitos negócios não conseguem passar ali do 5º ano e o marketing digital, ele vem ali como um forte aliado para poder fazer com que você seja encontrado por mais clientes, que você consiga ser encontrado ali por mais de um canal e, de certa forma, permite ali esse respiro para que grandes e pequenas empresas consigam ter ali, de certa forma, algum tipo de sucesso. Então, interessante ali essa abordagem ali que você trouxe acerca ali do tema. Com relação à questão ali de processos, você comentou ali que a parte ali dos processos foi um ponto ali fundamental ali para você, pensando nessa questão ali de transição ali mesmo, de certa forma. Pro empreendedor hoje que está assistindo ali a gente, que está acompanhando a live, muitas vezes fica um pouco nebuloso exatamente que tipo de processo você tem que estar desmontando dentro do teu trabalho ali de venda para que, digamos, que realmente faça esse resultado, né? Às vezes a pessoa está tão concentrada ali no dia a dia para poder estar tocando o negócio, ser o especialista ali do seu negócio mesmo, que a princípio fica um pouco difícil de dizer de fato quais tipos de processos conseguiriam implementar ali um projeto comercial ali mais assertivo, ou então qual seria ali um primeiro passo de processo que poderia fazer sentido. Você, no seu entendimento ali, com vários anos de experiência e também já no perfil de ter ali estruturado um processo comercial eficiente, o que você diria para esse empreendedor ali que está começando e que tipo de processo ele deveria começar para poder ter uma notoriedade mais assertiva e também aumentar ali uma taxa de conversão para o canal ali que ele está praticando hoje de vendas? Excelente, Rafa. Eu sempre digo uma frase assim, não existe montanha de ouro, você tem que garimpar. Perfeito. Porém, o garimpeiro que ele sai só com a sua picareta e sai dando picaretada em qualquer lugar, ele vira um picareta. Machado, né? Ele vira um picareta, né? Picareta. Ele não é um garimpeiro, de verdade, né? Então, você fazer o estudo real de qual público você quer atingir, de que forma, Sim. é muito importante, né? Mas muito mais do que isso, eu costumo dizer que muitas vezes não é o fato somente de você gerar o lead. Né? Vamos pegar o caso da República. A República vai fazer um excelente trabalho para que você consiga encontrar o cliente certo. Sim. Mas muitas vezes o empreendedor ele não está preparado para atender o cliente certo. Tem um estudo do Chat Holmes que diz que hoje 10% do cliente ele está disponível para te ouvir ou comprar. Então veja só, 100% dos clientes que entraram numa campanha, 90% ele não quer ouvir, ele não está pensando nisso, ele não está nem preparado para isso. Sim. Ok. Só que aqueles 10%, ele precisa ser muito bem atendido. E você entender a dor do cliente é muito importante. E aqui eu começo a utilizar alguns frameworks para facilitar para esse empreendedor, que muitas vezes ele é muito bom no que ele faz, mas ele não entende que a única coisa que ele precisa fazer é vender. Sim. Uma empresa que vende, ela não precisa ter muitos dos itens
que hoje uma empresa que não vende tem, né? Então olha só que interessante, às vezes a empresa ela é bem qualificada, ela tem uma excelente história de mercado, mas ela não consegue vender o seu produto porque ela não estruturou o processo. E empresas que muitas vezes começaram hoje conseguem vender muito mais porque tem estruturação de um processo. Qual que é o livro que eu sempre digo para que um empreendedor leia e utilize como uma bíblia? O Spin Selling. É um estudo feito pelo Neil Hakan, que é um pesquisador, né, e psicólogo inglês, e ele fez um estudo com mais de 20 países em que ele chegou no denominador comum para um processo de vendas. Então, qual que é o processo simples de venda para você como empreendedor não perder dinheiro? Abertura, investigação, demonstração de capacidade e compromisso. Então, muitas vezes o cliente entra depois de uma campanha de marketing, correto? E o empreendedor quer ir direto para o compromisso. Não, mas espera aí, você Doido não pra fez? vender, né? Doido Aquele vendedor que se deixar, ele tira o cheque da tua mão ali, se ele conseguir, né? Exatamente, ele é muito bom nisso, mas ele esquece que ele precisa fazer a abertura. Sim. Ou outras vezes está na hora do compromisso já, o cliente está preparado para fechar negócio e o empreendedor ainda está fazendo perguntas de investigação. Não segue a ordem, né? Não segue a ordem. É claro, você pode muitas vezes, Matheus, fugir um pouquinho dessa ordem, mas o primeiro passo é, a República gerou o cliente chegou, primeiro passo é a abertura. O que é abertura? É você ser uma pessoa que realmente é interessada pela outra pessoa, que é o seu cliente, né? E você não vai ser invasivo com ela. Então, eu vou dar um exemplo, né? Então, eu estou trabalhando aqui, lembrando, né? Eu trabalho no ramo de seguro de vidas e mercado imobiliário. Mas algo que eu sempre falava para o meu time de mercado imobiliário era quando o cliente chega, você grava o seguinte áudio. Matheus, Rafael, seja muito bem-vindo à Hype Empreendimentos, eu estou muito feliz de te atender. Essa é uma forma de você abrir um atendimento, uma boa abertura. Sim. Você responder rápido, você responder com um sorriso, né? E muitas vezes isso é tão simples, mas o simples não é tão óbvio. Muitos empreendedores, quando o cliente chega, a primeira mensagem que ele manda é só um minutinho, estou terminando um atendimento, né? Já quebra, né? O cara doido para saber mais, para aprender. Exato. E daí toma uma dessas. Não dá um bom dia, não dá um olá. Quantos clientes são gerados hoje que eles deixam de falar com o vendedor, principalmente quando a gente fala de grandes massas. Hoje, quando a gente fala de mídia social, o cliente está vivendo o micro momento dele, que conforme o Google comenta, né? Então ele está no momento dele ali. Ele tá falando, ele tá vendo, ele tá observando muitas coisas, muitos anúncios. Quantas vezes o cliente se cadastra em 5 anúncios? Mas qual desse anúncio ele utilizou uma técnica simples de rapport? Dando boas-vindas ao cliente. E é simples. E muitas vezes, né, esse vendedor, ele chega diretamente já trazendo a proposta dele. Sem nem entender a demanda, sem nem entender o que aquela pessoa está buscando e como que ele poderia adaptar a comunicação dele para que ele conseguisse trazer aquela pessoa mais para perto dele, né? Ele chega simplesmente com um roteiro pronto e meu produto é esse. A pessoa muitas vezes pode nem responder, às vezes ele nem faz um follow-up, né? E só vai deixando mais caixas de mensagem e tudo aquilo ali para a empresa é dinheiro perdido. Né? Exato. E uma questão também que eu sempre falo, Matheus, que quando a gente vai atender o cliente, nós estamos falando de perfis diferentes. Então não custa nada, você manda um texto, você manda um áudio, você manda uma imagem do teu produto. Quantos empreendedores na parte de abertura ainda, Matheus, manda só um texto? Esquece de mostrar o produto. Ou pior, né? Manda um catálogo que o cara tem que... Meu Deus! Catálogo é complicado. Engraçado. E o cliente sempre tá fugindo, né? O cliente, como ele sabe que depois que ele mandar o catálogo, ele tem que fechar negócio, se você mandar o catálogo, ele fala, não, eu vou mostrar pra minha esposa, vou falar com não sei quem. Só quem. dando uma olhadinha aqui. Só dando uma olhadinha. Então, assim, depois que o empreendedor entende que ele precisa fazer uma boa abertura, tem uma dica fácil, né? Chame a pessoa pelo nome. Sim. Certo? E realmente se interesse pela pessoa. Pelo seu cliente. E aí, Matheus, quando nós vamos para a etapa de investigação, agora você matou. O que é o follow-up? O vendedor, muitas vezes, ele decora um discurso, ele decora uma narrativa. Muitas vezes o empreendedor está acostumado a falar aquilo por anos, né? Porque é o jeito que eu aprendi a vender. Sim, exatamente. Beleza, tem os clientes que vão comprar com você, meu amigo, mas a tua taxa de conversão vai aumentar quando você começar a utilizar o que o cliente falou. O que acontece muito em mercado imobiliário, para trazer aqui para vocês também, eu vou dar um exemplo depois de seguro de vida, né? O cliente comenta o seguinte, olha, eu gostaria de ver um apartamento de 2 quartos. O vendedor pergunta, qual a localização? Eu gostaria de ver um apartamento, por exemplo, na região do Água Verde. Beleza, 2 quartos,
Água verde. E aí o vendedor começa a fazer um monte de perguntas pro cliente que não tem nada a ver com 2/4 e nada a ver com água verde, né? E aí ele começa a conversar com esse cliente, leva ele para várias perguntas, repletas perguntas, né? E isso deve acontecer em muitos negócios. Você ficar perguntando, qual que é o tamanho, para onde você vai, o que você deseja, que são perguntas de investigação. Sim. Mas o mais correto é você utilizar o próprio neurônio do cliente. Exatamente. Sabe como que utiliza o próprio neurônio do cliente? Perguntando certo e esperando o que ele tá voltando para você, né? Para você moldar o teu discurso ali da maneira certa. Isso. E além disso, fazendo com que ele pense no que ele precisa para ele falar para você. Exatamente. E aí são as perguntas, Rafa, de neurônio. Qual que é a pergunta de neurônio? Se a pessoa me falou 2/4, o que o neurônio dela tá falando? 2/4? Espaço, apartamento. Então eu não abro um outro neurônio enquanto eu não explorei aquela caixa. Então eu aproveito. Olha, eu tô aproveitando que você tá vendo um imóvel de 2/4. O que você tá vendo de apartamentos de 2/4? Aí a pessoa começa a me falar. Mesma coisa de seguro de vida. Eu tô atendendo uma pessoa, que é um solteiro, que não tem filho, né? E aí o cliente entra em contato, eu não descobri que ele não tem filho ainda, começo a atender ele, e do nada eu falo assim, imagine só se tua família, né, se você vir a falecer e você desamparar os seus dependentes. Uma pessoa solteira não tem dependente, meu amigo. Sim. Né? Então eu preciso fazer as perguntas com base no que o cliente está me falando. Sim. Então, a dica que eu dou agora para o empreendedor que trabalha no WhatsApp, Matheus, agora a gente está falando de investigação, né? Abre a sua conversa no WhatsApp, esquece tudo que você falou do lado direito. Porque se você tivesse falado algo que fosse bom pro cliente e ele tivesse gostado, ele teria comprado, tá? Então não venha aqui, olha o áudio que eu mandei, olha o áudio que eu mandei pro meu cliente, olha a imagem que eu mandei pro meu cliente, olha que sensacional o meu atendimento. Não, olha pro lado esquerdo. O resultado. Veja o que o cliente está falando. E geralmente o cliente no começo ele tá respondendo bastante. Sim, e ele para de responder. E aí você vai descobrir por que ele parou de responder. É porque o que ele estava te falando e o que você estava respondendo não tinha nexo. Batendo. Então volta um pouquinho, olha para o que o cliente está te falando e pega as palavras que o cliente utilizou e começa a utilizar somente as palavras e vai falando somente os temas que o cliente está falando. O cliente no final ele vai falar assim, a premissa do como fazer amigos e influenciar pessoas do Dale Carnegie, né? Ele fala assim, se interesse pela pessoa. E só o fato de você usar a palavra que a pessoa está usando já te auxilia a se tornar uma referência como ela. Que daí entra muito a escutativa, né? Exatamente, certeza. você ouvir, usar isso como um gancho e puxar isso como uma pergunta aberta, para ele te responder mais do que você está querendo saber e você ter muito mais contexto para continuar aquela investigação. Isso é uma técnica que eu costumo utilizar bastante e que traz bastante ele para perto de mim nesses momentos. Assim. E tem um ponto interessante também. Desculpa, até te Não, pode falar. É que eu tava aqui no flow, que tem uma pergunta. Não, deixa eu só dar essa dica antes, que o Rafa falou, Ali, separa umas dicas de ouro. Sabe qual que é a pergunta que qualquer empreendedor pode utilizar na etapa de investigação e ela serve para qualquer negócio? Não sei, pode mandar. Lá vai, né? Fiz a abertura, fui simpático, né? Recebi a pessoa bem. A pergunta é o que é mais importante para você? Sim. Né? Porque assim, uma pessoa não entra numa loja de coxinha querendo comer pastel. A pessoa já entrou querendo comer coxinha. Então quando a pessoa entra numa loja de coxinha, eu pergunto assim, o que é mais importante quando você pensou em comer uma coxinha? O que é mais importante para você quando você pensou em comprar um carro? Sim. O que é mais importante? E aqui vai vir qualquer resposta. Aí vem ouro. Qualquer resposta. Só que daí vem, não é mais o picareta, né? É o cara que tá buscando, o empreendedor buscando atender esse cliente. Né? Então, essa é a pergunta de ouro. Então, a segunda parte do processo é você fazer essa pergunta. Com certeza. Eu costumo utilizar muito essa pergunta de outra forma. E eu uso bastante, ela realmente me ajuda muito na hora de eu estar conversando com o cliente, né? Pode ser um serviço, um produto, eu peço para ele se imaginar. Imagine que agora você está olhando esses 2 produtos que eu estou te apresentando. Para você escolher qual que é o melhor para você, o que você vai analisar para você tomar a tua decisão? Exatamente. Eu faço de outra forma, mas também traz o mesmo resultado, que é o que é importante para ele ali, né? Exatamente. E nesse ponto que eu vou explorar numa apresentação de uma solução, numa apresentação de um veículo, numa apresentação do apartamento, né? Então, se ele fala que o banheiro é o mais importante para ele, é aquele ponto que você vai enaltecer mais dentro da casa, né? Exatamente. Então, é muito importante mesmo. Você ia comentar, Rafa? Putz, rapaz, até esqueci. Prestando atenção em vocês. Mas é engraçado de como que essa resposta ela vai vir de um jeito para cada pessoa, né? Que nem a questão do carro. Se você ficar falando, por exemplo, o vendedor ali afobadão, ficar querendo falar ali que o carro é econômico, porque não gasta nada,
e não sei o que e tal. Às vezes o cara tá querendo um carro seguro para poder viajar, pra família. Às vezes ele tá querendo um carro potente para poder, né, ficar andando bonitão aí pela rua. Às vezes tá precisando de um porta-mala que seja grande, ou um carro que tenha um custo de manutenção baixo, porque ele já apanhou ali do carro dele antes no passado, né? Ou então pode ser porque ele precisa de um carro de 7 lugares, senão não vai funcionar para ele. Então, sempre você tem que tentar explorar isso da melhor maneira possível. E um ponto que você falou, Rafa, que é muito interessante. Quando a gente fala da abertura da investigação, o próximo passo é a demonstração de capacidade. Exatamente. E no momento que você vai demonstrar a tua capacidade, você começa a falar um monte de coisa que não tá nem no neurônio do cliente. Às vezes o cara entrou, né? Pensa, né? Entrou na loja porque ele gosta de acelerar e ele não tá nem aí pro preço da gasolina. Sim. E aí você tá falando de economia. Então depois que você perguntou o que é mais importante, o cliente vai falar, eu gosto de acelerar com o carro. Sim. Quando você for demonstrar de fato o seu produto, você vai demonstrar utilizando a mesma linha neuronal do cliente. Exatamente. Né? Tem vendedor que ele quer dar uma palestra, ele quer mostrar tudo que ele conheceu há 20 anos. Exatamente. E ele domina todo o produto dele. Então ele quer falar de tudo. Sim. E aí quando a gente comenta sobre demonstração, tem uma técnica que é muito simples para que você possa enviar o seu catálogo para o seu cliente de uma forma que ele vai querer abrir o seu catálogo. Que são 2 técnicas. A primeira é o CVB e a segunda é uma pergunta de interesse. Né? Então olha que interessante. Eu entendi o cliente, fiz a pergunta do que é mais importante, eu vou demonstrar o meu produto para ele. Quando eu vou demonstrar o meu produto para ele, eu posso trabalhar com características que são dados. Então, olha só, esse carro ele é um carro que faz de 0 a 100 em 5 segundos. Exemplo. Né? Isso é um dado. Sim. Uma vantagem. Olha, muitas pessoas compram esse veículo porque ele chega em 0 a 100 muito rápido e ele não consome gasolina. Né? Exemplo aqui, Benefício, né? Eu não sou um bom vendedor de carro, tá? Mas eu tô dando um bom exemplo aqui para vocês. E qual que é a experiência, o benefício? É sempre você relatar benefício ligado à experiência. Então, vamos lá. Em vez de você ficar falando o tamanho da roupa, o tamanho do seu benefício, ou como isso pode ajudar diversas pessoas no mundo, quando você, na etapa anterior de investigação, você entender o teu cliente, quando você for falar de benefício, você cria experiência. Sim. Rafael, você não me falou que o apartamento que você procurava era um apartamento de 2 quartos? E, Matheus, você não comentou comigo que seria muito importante o espaço para você? Sim. E você falou que você gosta de fazer churrasco, não é? Agora, pensa o seguinte, Rafael, eu vou te mandar agora o portfólio dos meus apartamentos, mas esse imóvel que eu vou te mandar, ele tem uma sacada. Pensa o seguinte, chegou domingo, você trabalhou a semana inteira. Aí que eu já começo a detalhar a experiência. Que ele tá se imaginando já nesse momento dele. Isso. Né? E você é um empreendedor de sucesso na República. E eu imagino que como você atende pessoas bem-sucedidas, chega no final de semana, você quer ter o teu momento de lazer com seus amigos. Então seus amigos vão ligar na portaria umas 10 horas da manhã, já vão chegar com a carne, né? Eles vão chegar na sala e vão falar, poxa, que sala espaçosa. Você já vai estar ali com a churrasqueira preparada, aquecida. É uma churrasqueira que ela tem uma sucção natural, né? Então, naturalmente ali você já não vai ter problema, né, com o cheiro da fumaça. Os seus amigos vão estar sentindo o cheiro da picanha. E quando você, de fato, for fatiar aquela picanha, eles vão comentar, nossa, que sacada gostosa, que sacada espaçosa. Matheus, Rafael, você pode dar uma olhadinha e me dizer se essa sacada que eu tô te mandando no portfólio atende a esse item? Aí eu faço a pergunta mágica, que é pedir para ele validar. Então eu poderia falar, olha, é uma sacada de 7 metros. Exato. Né? Olha, os clientes quando compram esse apartamento, né? Parte de seguro de vida é igual, né? Eu descobri qual é o perfil de vida dele, qual é a dor dele, qual é a necessidade dele. Então eu relato toda a história da família dele, quanto ele demorou para conquistar. Eu me senti nessa churrasqueira agora. Eu tava imaginando ela aqui. Ficou com um sabor na boca. Um saborzinho, o cheirinho da picanha aqui no meu nariz. Eu imaginei a sala. Eu achei muito sensacional o jeito que você me trouxe pra dentro dessa experiência. E é muito diferente do que você realmente chegar e falar assim, olha, eu tenho uma sacada e ela vai atender a sua demanda. Não, você trouxe, você detalhou a experiência dele. Como que seria essa experiência? E nesse momento eu comecei a imaginar. E daí você já me ganhou nesse momento. Eu já vou pro próximo passo. É isso que eu quero. O preço tá dentro. Vamos pra dentro. Você que tá acompanhando nosso podcast, pode mandar aqui para contratar o seu seguro de vida e também comprar o seu apartamento com o Alexandre. Outro dia eu recebi uma mensagem que eu gostei bastante, né? Graças a Deus eu sempre fui uma pessoa muito bem sucedida em vendas e geralmente os
os meus liderados, eles perguntam, Alexandre, mas qual que é o segredo, né? Eu falo, o segredo é muito simples, é você de fato ouvir o seu cliente. Sim. E isso é uma dificuldade muito grande, É porque muito difícil mesmo. realmente. o empreendedor, ele quer bater a meta dele. Sim. Né? O vendedor, ele quer bater a meta dele, ele quer alcançar o resultado dele. Mas quando a gente está falando aqui ainda da etapa demonstração de capacidade, a demonstração não tem que ser da sua capacidade, mas tem que ser a capacidade para o cliente. Exatamente. Porque quantos clientes entram numa loja, Matheus? Ele tem o dinheiro para comprar, ele saiu de casa para comprar, porém quando ele vai ser atendido, ele desiste. Sim. E acontece muito isso. Muito. Acontece muito. Por causa da frase que a pessoa utiliza, por causa da forma que ela atendeu aquele cliente. E a gente fala assim, a gente pensa assim, né? Alexandre, qual que é a dica que você dá então pra gente nunca cometer um erro? Simples. Seja gentil com a pessoa e duro com o problema. Com certeza. É um livro, eu lembro desse livro. Essa frase é muito boa, eu já li. Muito bom, a escola de Harvard, né? Isso, como a chegar- negociação de Harvard, como chegar ao sim, né? Isso, sem concessões. Exato, é muito bom isso, você ser duro com o problema e gentil com a pessoa, né? Porque Exato. você vai separar e ela vai entender que não é com ela o ponto, você tá querendo resolver a vida dela, que é aquele problema ali. Exatamente. E a gente mexe com o ego. Porque, veja bem, eu trabalho com vendas desde os 8 anos de idade. Tô com meus 30, tô com meus 22. Sim. E aí eu tô apresentando uma consultoria em vendas. Aí o cliente fala assim, Alexandre, mas eu não gostei dessa técnica que você utilizou. Aí eu já entro pro gatilho killer e falo, não, mas veja bem, eu trabalho Reativo, com 22 né? anos nessa área, o meu produto ele é um dos mais bem colocados das redes sociais, eu tô com a minha loja aberta aqui há 15 anos, Sim. e aí eu tô sendo duro com quem? Com Com ele. a pessoa. Com a pessoa. E o problema? Cadê o problema? Então, de novo, principalmente quando fala de desconto, né? Eu tenho a melhor frase para contornar uma objeção, a melhor frase para contornar conflitos com o cliente. Sabe qual que é a melhor frase, a melhor palavra para utilizar? Uhum. Não sei, me sei. conte. Perfeito. Perfeito. Existe palavra mais perfeita do que perfeito no dicionário? Cara, pior que eu uso muito a palavra perfeito pra poder falar com os caras. Eu não. O cliente fala alguma coisa, pô, perfeito. Perfeito. Você fecha aquele assunto e você já entra pra usar aquela informação dele. E é uma palavra que Exatamente. funciona tanto pro sim como pro não, né? Se ele te perguntar uma coisa e você vai contrariar dele, você manda um perfeito e fala o que você precisa falar. É. E se for pra concordar, você manda perfeito e concorda. Então é uma palavra que E foi. fecha muito bem. E o cliente, às vezes, ele fala um valor que não tá dentro, né? E eu Sim. respondo, perfeito. Cliente, olha só agora a técnica que eu vou ensinar pra vocês de contorno de objeção. Eu tenho uma filhinha de 10 meses. Inclusive, até tive que fazer toda uma estrutura lá em casa pra poder estar aqui hoje, né? Sim. Gravar o podcast. A única pessoa que eu tenho que alimentar, cuidar e cuidar no meu colo é a minha filha. Uhum. Não objeção. Mas quantos vendedores e empreendedores pegam o problema pra criar? É verdade. Então, assim, veio a objeção, cliente, perfeito. Se é em relação a prazo ou a qualquer questão, eu jogo pro cliente de novo. E Alexandre, mas como é que você faz para jogar pro cliente? Olha, fico muito feliz que você comentou, mas essa sua proposta está distante da minha. Silêncio. O cliente naturalmente ele vai dizer alguma coisa. Uhum. Né? Ou o segundo ponto, cliente, você pode me explicar por que na sua percepção o meu valor está distante ou o meu prazo está distante? E muitas vezes quando você faz isso, o cliente não tem uma resposta. Então, Porque sim. é porque sim, exato. O cliente ele não parou para pensar, porque a gente pensa assim, Alexandre, a venda é racional? A venda pode parecer racional, mas na verdade a venda é emocional. Uhum. Então o cliente está na sua frente, ele quer desconto, ele quer o prazo, ou ele quer pesquisar, mas às vezes a gente esquece que o gatilho mental que ele está utilizando é um gatilho mental interno, né? Então olha que ponto legal. O cliente naturalmente está falando com você e você sabe o teu processo de vendas. Então, Matheus, o cliente teve uma objeção, né? Então, eu não sei se eu gostei muito bem da sua ferramenta. Perfeito, cliente. Hoje a República é uma das principais agências de marketing aqui de Curitiba. Nós atendemos pessoas bem-sucedidas como você. Aí, olha só. Se você for falar da ferramenta, eu não sei se atende a ferramenta, nós vamos estar pegando uma objeção para criar. Aí nós falamos assim, cliente, e dentro do que você está pensando em posicionar a sua marca, o que é importante para o teu negócio? Eu não falo mais da objeção, eu contorno a objeção. Eu uso um pitch padrão de falar bem do cliente ou da minha marca e faço uma pergunta que não tem nada a ver com a objeção dele.
Sim. Porque se essa objeção realmente for real, o que o Ele cliente vai fazer? voltar, perguntar sobre ela, mas isso aqui que eu perguntei, E se não for real? ele vai esquecer. Ele vai esquecer. Então, quantas vezes eu ensino meu time a perguntar, mas é um impeditivo mesmo, Rafael? Sim. Não, não é. Não é só um ponto, né? É só uma dúvida ou é uma necessidade de conversa. Quantos negócios eu fechei sem falar de produto? Falando do estilo de vida da pessoa, do que ela quer. Muito bom esse teu ponto que você trouxe, porque você comentou, né? A decisão, ela é emocional, né? E quando você trouxe, naquele momento anterior, a técnica de me trazer para aquele local, eu senti o cheirinho da picanha, você trouxe a minha emoção. E agora, a partir desse momento, eu tomei minha decisão. E eu vou usar minha razão para explicar, para justificar a minha decisão, que ela foi emocional. Exatamente. E ela é emocional. Né? Já existem estudos de neurociência, Rafa, comentando sobre as decisões. Que todas as decisões ela passa pelo nosso sistema límbico, né? Pelo nosso sistema racional, emocional. Então essas são questões que a gente precisa entender. E aí entra justamente a última etapa do processo, que é o compromisso. Então, eu sempre gosto de dizer o seguinte... Quantas vezes eu encontro pessoas que trabalham com vendas que perguntam assim, e aí, cliente, vamos fechar negócio? Essa é uma pergunta de validação. Sim. Mas, na verdade, a intenção aqui é a ação, correto? Então, toda vez que a gente for chegar numa etapa de fechamento com o cliente, tem um passo a passo que eu adoro. Eu vou mostrar para vocês, para justamente a gente conseguir ter essa experiência de fechamento muito simples. Primeira pergunta é a pergunta mais óbvia. Cliente, você tem alguma dúvida? Sim, né? Sim. Para finalizar ali. Cliente, não, olha, não tem dúvida nenhuma. Cliente, o que você mais gostou da minha solução? Sim. Correto? E aí que vem o terceiro passo. O nosso próximo passo, gente, pega certinho para vocês, né? Papel e caneta agora para não esquecer. Tô anotando aqui. Então, por exemplo, vou fazer aqui nos dois, né? Eu vou fazer tanto de seguro de vida quanto de imóvel, para que fique fácil da pessoa entender, né? Cliente, você tem alguma dúvida sobre apartamento? Não tenho. Olha, o que você mais gostou? Olha, eu gostei do apartamento, porque ele tem 2 quartos com sacada com churrasqueira e tudo mais. Perfeito. Aí já começou a técnica. Perfeito. Como você gostou do apartamento de 2 quartos, o nosso próximo passo agora é verificar se a consultora de fato vai aceitar a sua negociação ou não. Então, eu preciso que você me envie um e-mail constando o seu RG, seu CPF e principalmente seus dados de renda, para que a gente passe por uma análise de crédito. Sim. Sendo aprovado o seu crédito, o apartamento já é seu. Não sendo aprovado, eu vou te avisar. Você consegue me enviar o e-mail na quarta ou na quinta? Já travou o prazo para ele. Eu já falo a ação do envio do e-mail. Porque assim, o que eu preciso para fechar a venda? Não é a documentação do cliente? Sim. Então eu já peço a documentação. Eu vou pedindo sempre o próximo. Você nem perguntou para ele, é como se já tivesse aceito, né? Sim. Foi isso, já está aceito, eu preciso dos documentos agora. A questão online, por exemplo, eu estou vendendo um produto digital e eu preciso mandar para casa da cliente, certo? Certo. Em vez de eu perguntar no final, o cliente já gostou, o cliente já amou o produto, tá tudo certo. Inclusive, muitas vezes o cliente escreve, gostei. Aí o vendedor faz uma pergunta do nada, que não tem nada a ver. Se ele gostou, já vai pro fechamento. Aí ele fala, gostei. Perfeito, Rafael, Matheus. O nosso próximo passo agora para que o produto chegue corretamente na sua casa é justamente o seu endereço. Qual que é o endereço? Aí o cliente vai perguntar, mas já estou fechando? Nesse exato momento, eu preciso somente saber o seu endereço se eu consigo te entregar na sua casa. Certo? Já pegou os dados sensíveis ali. Ele me manda o endereço. Então agora o próximo passo é você fazer esse cadastro no nosso site. E o cliente vai indo, porque eu estou falando sempre o próximo passo. Então eu não preciso falar para o cliente, você está comprando. É a mesma questão quando eu estou fazendo toda uma proteção de vida em relação ao seguro de vida. Né? Eu começo o meu atendimento, eu atendo o cliente, eu já entendi a dor dele, ele já atendeu a minha. Quando eu chego no final da negociação, eu pergunto, cliente, você ficou com alguma dúvida? Não. Cliente, o que foi mais importante para você? Proteger minha família. Perfeito. Para quem que você gostaria de deixar a pólice de seguro? Pro fulano de tal. Eu já começo a preencher o cadastro. Eu não pergunto, podemos fechar a sua pólice de seguro? Sim. Porque só o cliente... Cara falar, não.
O cliente, ele sempre quer pensar, Exatamente. ele sempre Sim, vai ter que Inconscientemente ligar ele tá pra falando sim esposa. na cabeça dele. Quando chegar na hora do último sim, ele já falou vários, né? já falou vários. Sim. E já Então, vai ser muito mais difícil ele falar não pra você. Ah, não, agora Exatamente. não vou passar meu cartão. e não criar objeção, né, Sim. Matheus? Muitas vezes o vendedor, quando ele tá negociando com o cliente, ele fala questões que geram objeção. Sim. Que fica difícil a gente tentar atender sempre um público sem imaginar uma situação real, né? Uhum. Mas vou dar um exemplo também prático. Às vezes o cliente fala assim, olha, eu já quero visitar o imóvel. Qual que é a próxima etapa de um apartamento? Visita do imóvel. Sim. Qual que é a etapa de um comércio de internet? Uhum. Entrar no carrinho Aham. para começar a seleção de Sim, pagamentos, sim, não é? sim. Aí, olha, eu quero marcar a visita. Aí o vendedor, mas você já viu as nossas condições de negociação? Aí ele volta. Quebra, né? Cara, o meu negócio. amigo, abertura, investigação, demonstração é compromisso. Se o cliente tá se comprometendo em visitar, vai visitar. Ele tá criando objeção já. Ele né? o próprio vendedor cria objeção. O corretor de imóveis, às vezes o cara quer trazer às vezes é comum, né? De trazer um comentário assim que, tipo, digamos, descarta totalmente ali o que ele poderia estar fazendo. Digamos, o cliente já gostou do apartamento, já achou bonito, já achou com um tamanho legal, daí o cara solta um comentário assim, tipo, não, mas esse aqui esse apartamento aqui é fantástico, tá? O sol ele vai se pôr lá mais na parte do final da tarde, por exemplo, um negócio assim, coisa que o cliente não tinha nem pensado. E às vezes o cliente Daí, odeia o sol da tarde. Ele odeia o sol da tarde dele, filha da mãe, é verdade, Não vou esse mais apartamento levar. é do sol da tarde. Gerou uma velho. objeção, né? Gerou Exatamente. Mas Então uma tem que tomar pergunta. cuidado nas caixas. Uma Sim. pergunta que eu tenho referente à objeção, Alexandre. Uhum. Na minha visão, como vendedor, e muitos vendedores, inclusive na minha visão, têm medo de objeção, né? Uhum. Eu já sou diferente. Eu já gosto da objeção. Legal. Caso eu não tenha criado ela, né? Que esse aí é o problema. Se eu criar ela é o problema. Porque a objeção, pra mim, ela é uma demonstração de interesse. Porque ele tá interessado Exato. no que eu estou falando. Então, quando ele tá com objeção, eu gosto muito e eu vou tentando... Se for uma objeção ruim, lógico, a gente vai tentando contornar. Mas é bom que ele tá interessado. O que você tem a dizer pra esses vendedores que fogem da objeção, que veem uma objeção e esse cara não vai ser para vender, ao invés de realmente olhar, pensar e tentar contornar aquilo, tentar entender o cliente? Nossa, excelente. Eu digo que a nossa profissão de vendas é comparada à medicina. Um cirurgião não vai abrir um paciente para matar ele, vai? Não vai. Um vendedor não vai usar as técnicas dele para matar a venda. Não é verdade? E nem matar o cliente. Então é muito bom com que o vendedor ele estude sobre o contorno de objeção, primeiramente, para que ele tenha as técnicas necessárias para você abrir o paciente correto. Sim. O médico, que ele sabe segurar o bisturi, ele faz o corte de uma maneira tão precisa que depois ajuda aos pontos. O vendedor, quando ele estuda muito sobre o contorno de objeção, ele faz o corte, ou ele faz a pergunta, ou ele faz a incisão de uma forma que ele vai conseguir fechar o ponto. Uhum. E hoje, muitas vezes, Matheus, o vendedor, ele vai contornar a objeção e ele não consegue fechar os pontos. Então, como que a gente consegue contornar a objeção? De novo, a única coisa que o vendedor carrega pelado é uma boa narrativa e o contorno de objeção. Uhum. Como que você faz primeiro para você contornar a objeção? Primeiro, você se prepara a ela. O empreendedor pega uma lista, escreve todas as objeções do cliente e ele cria as melhores respostas. Primeiro ponto. Infelizmente, tem muito vendedor que ele não sabe a resposta para a objeção. Uhum. Aí complica, né? Aí complica. Então, o primeiro passo é esse. Antes de você estar na frente do cliente, você atrás das cortinas, Sim. faz isso. Questiona o seu produto. Por que o seu produto é ruim? Ai, mas o meu produto é bom. Não, ele tem falha. Sim. Então E adota o cliente a falha. vai ver isso. E o cliente vai ver a falha. Então, primeiro, se prepare com as objeções. Segunda etapa da objeção. Valide as objeções durante o processo. Abertura, investigação, demonstração e compromisso. Uhum. Por que muito cliente não fecha no compromisso, Matheus? Porque o vendedor que tem medo da objeção, ele não validou antes. Cliente, fiz a abertura. Cliente, o que você achou da nossa empresa? Nossa, a empresa de vocês é maravilhosa. Fechou uma porta. Já foi a abertura. Fiz a investigação. Cliente, essas perguntas que eu fiz para você foram relevantes? Tem alguma questão que eu não te perguntei que você gostaria de me falar? Eu já estou fechando uma possível objeção lá na frente, né? Eu vou fazer o inverso disso já, tá? Na demonstração, cliente, ficou claro o meu produto? Ficou clara a minha empresa? Teve algo que você não gostou?
a ponto de você não querer comprar esse produto? Sim. Certo? Certo. Eu tô dando a opção do cliente antes da etapa do compromisso me dizer, certo? Sim. Quando eu chego no compromisso e eu começo, cliente, qual que é a ideia agora? Realmente, né, você precisa me mandar a documentação, ou você vai fazer isso assim. O cliente não vai objetar. Agora, o vendedor, geralmente, quando ele faz a abertura, ele não valida se a empresa dele foi relevante, se é boa ou não. Quando ele faz as perguntas, ele não valida com o cliente se teve alguma pergunta que ele esqueceu, alguma coisa que ele falou que não fez sentido, e o cliente já tá com 2 objeções guardadas aqui. Sim. Certo? Certo. Quando ele vai para demonstração de capacidade, ele só fala os benefícios do produto dele, ele não pergunta para o cliente se tem alguma questão que o produto dele não vai atender o cliente de fato e tudo mais. Aí quando ele chega na etapa do compromisso, Tem um monte de objeção. tá cheio. Aí você pergunta, cliente, você tem alguma dúvida? Tenho que pensar, né? Vou pensar e depois a gente conversa. Só com a minha esposa. Então aqui vem a segunda dica. Tenta descobrir a objeção do cliente durante o processo e não no final. Sim. Não na hora de fechar o carrinho, não na hora de você puxar a caneta. Porque quando você tira a caneta e coloca o papel na mão, o papel na mesa, e o cliente já identifica que é uma caneta, ele sabe que ele vai fechar o negócio, ele já tá confortável, o corpo dele já tá preparado para fechamento. Ele tá querendo, né? Pô, como que eu fecho negócios? Ele só quer fechar. Só quer às vezes. fechar, só quer Exatamente. fechar. E aí tem 3 formas de você contornar uma objeção que eu gosto muito, que daí são frameworks fácil para quem deseja pesquisar sobre objeção, né? E isso serve para qualquer mercado, tá, Matheus? O primeiro tenho objeção e eu tenho um argumento. Uhum. Que seu argumento utilize o que o cliente falou antes, pelo amor de Deus. Lembra os neurônios? Sim. Então, assim, se você vai falar um contorno de objeção, que você utilize as próprias questões que o cliente já falou durante o atendimento. Uhum. Então, se o cliente estava falando de 2 quartos, churrasqueira e tudo mais, eu uso todas essas palavras Sim. para dar um contexto para ele. Então, vou dar um exemplo. Olha, eu entendi, Matheus, que você não gostou do preço do imóvel, mas quando você me falou sobre um apartamento com sacada, um apartamento para você receber os seus amigos, não era isso que você estava procurando? Sim. Aí Perfeito. foi. Narrativa. Segunda, eu posso fazer uma pergunta para o cliente. Então, tem uma objeção. Antes de eu argumentar, eu faço uma pergunta. Então, o cliente objetou. Mas eu não gostei do valor do imóvel. Ou eu não sei se eu estou preparado para contratar o meu seguro de vida. Uhum. É só usar o que o cliente falou. Por que você imagina que você não está preparado para fazer o seguro de vida? Eu só faço a pergunta ao inverso. Gente, eu É não igual os 5 porquês lá, né? Cinco Por quê? Porque eu não preciso inventar a pergunta, né? O vendedor às vezes fica, nossa, qual a pergunta que eu vou fazer agora? Não, e é engraçado também essa parte, porque a partir do momento que você tá perguntando uma coisa que o cara acabou de falar pra você, ele já se sente entendido, né? Tipo, putz, esse cara aqui, ele tá Ele me prestando ouviu, atenção no que eu né? falo, Ele me ouviu. Ele me ouviu, ele tá me entendendo. Exatamente. Era disso que eu tava precisando, exatamente mesmo. E tem uma questão também que daí chega no final, né? E Ali, qual que é o nível master do contorno de objeção? O nível master do contorno de objeção é o cliente vai objetar, você vai perguntar. Utilizando a própria resposta do cliente, então assim, eu achei caro porque os imóveis que eu encontrei são mais antigos. Cliente, perfeito. Mas hoje eu trabalho com imóveis novos. E ficou muito claro que o tamanho de sacada que você busca é uma sacada maior, né? E que tem uma churrasqueira eficiente. Hoje a gente encontra esse item em apartamentos mais novos. Tem muito apartamento antigo que não tem a sacada com Sim. churrasqueira. Uhum. E eu tô aqui muito para te auxiliar. Isso é educação, né? Do Isso, posicionamento. Educação. E aí vem a pergunta da validação. Faz sentido a gente continuar vendo apartamentos novos, com sacadas e tudo mais, ou você quer ver um imóvel antigo sem sacada? Sim. Daí o cliente para e fala, Meu sonho é a sacada, né? meu sonho é sacada, e eu tô falando de preço, tem nada a ver. Então, cliente, nosso próximo passo agora é agendar uma visita. Então, essa é uma questão muito importante. Sim. E Rafa, os clientes de vocês, pelo que eu sei, atendem muito pelo WhatsApp, né? A Muito. gente faz bastante atendimento pelo WhatsApp. Na verdade, a República ela é uma agência descentralizada, né? Então, a gente não tem uma sede física. Uhum. Nós atendemos todos os clientes via Meets e também ali em outras plataformas, né? Então, todo o atendimento ele acaba sendo realmente ele digital, ali de fato. Naturalmente, eu acho que esse atendimento ali digital ele te dá hoje
muitas oportunidades para você fazer os touchpoints aí, talvez até mais rico do que você tinha antigamente, que era, digamos, no 1 a 1 ali na frente de uma mesa, né? Não tem aquela pressão, talvez, ali, né, da questão ali do fechamento, mas você tem hoje áudio, imagem, vídeo, texto, recurso escrito, pode ligar pro cara. Tem usado bastante aquela ferramentinha de vídeo nova do WhatsApp agora. Ah, Comunicar, sim. aquela que grava um vídeo também. Essa é boa. Eu acho que traz mais o cliente para próximo de Sim, você, ele ver quem é. Eu como utilizo bastante o Loom para poder mostrar para quem não sabe, né? O Loom, ele é uma ferramenta gratuita em que você consegue fazer vídeos de até 5 minutos gravando sua própria tela, né? Seja do celular ou também ali do desktop. Eu só uso do computador. E aí, nessa, você consegue, digamos, se apresentar rapidamente, mostrar ali um pouquinho de como que é a ferramenta, trazer ali essa segurança e, disparar ali pro cliente. Uma forma excelente de você conseguir apresentar um pouco mais ali daquele produto, trazer essa etapa ali de demonstração e fazer isso de uma forma em que a pessoa se sinta realmente atendida, né, por uma pessoa ali de verdade. Porque existe ainda muito misticismo, assim, com relação à questão do marketing digital, querendo ou não. Ninguém sabe direito o que é, tem muita gente, de certa forma, muito ruído de pessoas fazendo isso, né? Então, é um pouco... traz, às vezes, muita insegurança com relação a como que o trabalho ele vai ser executado. São os duendes do marketing. Os duendes do marketing. Como que apareceu esse vaso de flor aqui no eles estão me ouvindo. Instagram, tá ligado? Né? Então, é muito uma questão de, tipo assim, como que isso vai funcionar? Eu vou pagar aqui 50 pila e daí vai aparecer um monte de gente interessado? Traz um sentimento meio estranho, assim, pra quem ainda não conhece, né? Não tá adaptado. E o pessoal só não entende que é um marketing comum. Na realidade, só mudou o canal e a forma de impactar essas pessoas. Né? Exatamente. E um dos problemas que a gente tem muito trazendo em relação a essa parte do marketing para vendas também, inclusive é um ponto que eu queria questionar você, Alexandre, que hoje a maioria dos nossos, ou grande parte de clientes, quando a gente trabalha com marketing, eles acreditam que o marketing vai resolver todos os problemas deles. E eles não pensam que o marketing ele serve para atrair o cliente. E quem vai fazer a conversão, quem vai realmente fazer isso é a etapa de vendas. Então eles acabam acreditando que o marketing vai ser a salvação deles. E não dão atenção para uma estrutura mínima de vendas. Né? Um atendimento bom ao WhatsApp, um follow-up, que nem a gente tinha comentado no começo. Então a gente passa muitas vezes ou já passou, né, por alguns clientes que ele comenta que não está tendo resultado, porém ele manda um oi apenas para o cliente que vem no WhatsApp. Se você passa por um cliente frio por ele não te dá um bom atendimento, ele só te passa o preço e se você não perguntar novamente, ele nunca mais fala contigo. Né? O que você teria a dizer para esse empreendedor? Como que ele deveria estruturar uma mínima estrutura comercial para ele começar a atender melhor esses clientes? Que ele precisa de tecnologia, de pessoas, para ele começar a ter uma atenção melhor para essa etapa comercial dele? Excelente, Matheus. Eu sempre pergunto assim para o empreendedor, né? Você realmente quer vender o seu produto? Porque tem empreendedor que parece que não quer vender o produto dele. Sim. Por quê? O que é o marketing hoje? O marketing digital ele é uma loja aberta. 24 horas, sem demanda de deslocamento. O cliente não precisa ir até a loja, correto? Sim. E o empreendedor, inversamente, muitas vezes ele tem uma loja física. Quanto que ele gastou para escolher o local, para mobiliar o local, para montar toda aquela estrutura para recepcionar muito bem o cliente. Sim. Então, o que eu vejo? Quando nós estamos falando de marketing digital, principalmente para quem ainda não está nesse mercado, nós estamos falando de uma oportunidade de se capacitar, inclusive. Porque tem loja que não entra ninguém, e a pessoa não está vendendo, e ela não melhora o processo dela. Sim. Mas a partir do momento que você coloca o seu negócio no digital, primeiro que vai entrar gente. Claro. Segundo que você vai precisar se capacitar. Sim. Porque da mesma forma que você está nesse mercado, muitas outras pessoas também estão nesse mercado. Então, quando nós falamos da competitividade de negócio, quando a gente falava de concorrência, né, e mercado aberto, quem passava muito antes por isso eram grandes empresas, né? Porque elas trabalhavam de uma forma muito mais atenta às oportunidades, então ela se profissionalizava. E o produto que não era digital, ele sempre era muito local. Então o próprio bairro comprava ali. Só que agora, Matheus, uma empresa que está aqui em Curitiba,
ela tá concorrendo com um jovem que tá lá no Japão. Sim. Isso é verdade. Não é? Uma pessoa, eu fui comprar um celular pro meu pai, olha que interessante. Meu pai tava no Nordeste. No Nordeste. E quando eu fui fazer a pesquisa pela internet, qual que era o óbvio? Meu pai ir lá no Nordeste, né? Meu pai tava lá, quando ele tava vivo, Sim. e comprar um celular lá, não é? Claro. Sim. Meu pai não tava lá querendo comprar um celular, não tava com dinheiro na mão, ele não tava com a oportunidade. Sim. E aonde que eu comprei o celular? Eu comprei de uma empresa em São Paulo, que mandou entregar o celular pro meu pai. Essa empresa que tá lá no Nordeste, se ela não estiver anunciando, o que acontece? Ela perdeu um cliente. Porque ela poderia estar vendendo pra gente de São Paulo. Da mesma forma que eu comprei um celular de uma empresa de São Paulo e mandei pro Nordeste, pro meu pai, essa empresa do Nordeste, se ela estivesse anunciando nas mídias sociais, ela poderia atrair o cliente. E aí a gente sempre vai falar aquela questão de geração de demanda, né? Uhum. Então, por exemplo, eu me capacitei, eu estudei anos, eu montei a minha loja, tá tudo pronto, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Só que até você criar o seu nome no bairro, você precisa que as pessoas passem na portinha da sua loja, entrem na sua loja e que gostem da sua cara. Sim. Todo local, todo negócio que é físico é isso, Sim. né? Agora, qual que é a diferença do online? No online, você se torna autoridade para o cliente em um clique. Exatamente. O cliente nunca viu, mas ele gostou do seu vídeo. Ele te viu uma vez. Aí, com a República, você coloca o anúncio novamente. O cliente olha a segunda vez o seu anúncio. Só que o cliente, ele não foi atendido por outras empresas. Uhum. E muitas vezes ele tem uma loja de celular do lado da casa dele. Uhum. Só que ele está onde hoje? O cliente está onde hoje, pessoal? Se vocês pegarem um estudo de tempo das pessoas, cada pessoa hoje gasta 2, 3 horas nas mídias sociais. Mídias sociais. Por dia, quase. Por Quando dia. ele quer comprar alguma coisa, onde que ele pesquisa? Na internet. No Google, No principalmente. Google. E também é engraçado essa percepção ali também, né? Quantas horas do teu mês você passa dentro de um shopping? Às vezes, tipo, 3 horas só, né? 3 horas. E a maior parte é no celular, né? Então a também oportunidade tá ali. Eu tenho um bom exemplo para quem não tá no digital ainda, Matheus. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Lembrando, pessoal, para quem tá assistindo o podcast, nós estamos aqui hoje na cidade de Campo Largo, que é próximo de Curitiba, né? Matheus, digamos que você é uma pessoa que não tá no digital, é o exemplo que eu vou dar, tá? Se você precisasse ir para Toritama, você prefere ligar o GPS, digamos que você tem que ir de carro, e digitar Toritama, ou você prefere ir perguntando para as pessoas para chegar em Toritama? Você sabe onde é Toritama? Faço a menor ideia de onde é Toritama. Você não sabe onde é Toritama, Não, certo? sem internet eu não faria ideia também de onde é. Não sabe, Não. certo? Perfeito. Qual você prefere, então? Ligar o GPS para ir com o seu carro ou pegar o seu carro e ir perguntando até chegar a Toritama? Se eu sou o Matheus Perim da República, eu vou preferir ligar o meu GPS com toda certeza, né? Pra ser muito mais fácil e rápido. Exatamente. O GPS é um atalho. Sim. Então, assim, meu empreendedor, meu amigo, você pode ficar anos procurando as melhores formas de anunciar, melhorando a sua loja e fazendo de tudo para você melhorar o seu negócio. Mas se você não estar no digital hoje, você não está surfando a onda do GPS, de facilidade. Toritama é uma cidade no Nordeste, para você ter uma ideia. Sim. E aí você pergunta assim, Alexandre, quantas pessoas agora, nesse exato momento, micromomentos do Google, estão pesquisando trocar o tapete de casa? Se ela não passar numa loja, perguntar para um colega ou alguém ir na casa e falar, ih, teu tapete tá feio, vai trocar? Ela não vai ser despertada para o tapete. Sim. Agora, se ela tá na internet e ela de repente recebe um anúncio falando assim, você sabia que você se torna uma pessoa muito mais atraente quando o tapete da sua casa é bem cuidado? Da pessoa fala, eita, que negócio é esse? Estralou Pra onde ali. que ela olha, Matheus? Pro tapete O na tapete! Aí essa pessoa não estava querendo comprar um tapete, mas ela foi despertada para comprar um tapete. Então, para quem tá hoje no mundo digital, isso é muito claro, mas para quem não tá no mundo digital, pensa que isso é um GPS, é um atalho. E eu tenho certeza que todas as pessoas que não estão no mundo digital hoje estão usando o GPS. Sim, Então, por que você está usando o GPS e você ainda não colocou seu negócio no digital? exatamente, com certeza. E o mais importante, né? Ter um processo de vendas.
Atender bem ele, que não adianta só estar no digital, você tem que conseguir atender esse pessoal que vem te chamar no Senão digital. é uma excelente maneira de perder e gastar dinheiro. Exato. E é uma excelente maneira de fazer o seu cliente se afastar de você. E tem um exemplo que eu gosto de dar, gente do céu, pelo amor de Deus, só vou usar a licença poética e a liberdade de expressão aqui, tá? Fica à vontade. Mas a gente tá falando de atender bem o cliente, né? Sim. Hoje, uma pessoa no presídio, traficante, tá atendendo às vezes melhor do que nós que trabalhamos certinho. E eu vou falar, sabe por quê? Vou dar um exemplo. Eu tenho minha filhinha lá em casa, né? Imagina só, como é que o pessoal tá ligando hoje dos presídios? Olá, Alexandre, tudo bem? Alexandre, eu tô com a sua filha aqui. Oi, papai! Minha filha nem fala, tá? Oi, papai, eu tô aqui, vem me resgatar. Ele mesmo imita a voz e ele fala a dor do cliente. A tua filha é importante pra você, faz a pergunta mágica, demonstra o produto dele. Olha, é o seguinte... Eu vou soltar a Alice, mas eu só vou soltar a Alice se você primeiro combinar comigo que vai contar pra ninguém. O senhor não vai contar pra ninguém? Não, eu não vou contar pra ninguém. Não envolve a polícia. Não envolve a polícia. Então agora o nosso próximo passo... Cara, olha que loucura. O nosso próximo passo é você ir até a Caixa Econômica Federal. Né? Pra ter o corte eu vou voltar. Você vai até o banco agora, você vai fazer um depósito de R$1.000 pra conta corrente que eu vou transformar. E tamo combinado que o senhor não vai chamar a polícia? Tamo combinado que o senhor não vai chamar a polícia. E aí eu vou liberar tua filha. O traficante no presídio. Ele fez a abertura, me chamou pelo meu nome, me deu boa tarde, me chamou muito bem, fez a pergunta mágica, perguntando se a filha era importante e tudo mais, demonstrou o produto dele, deixou claras as etapas do compromisso e assim as pessoas caem num golpe. Exatamente. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você é empreendedor, vou até olhar pra tela. Você não é um golpista, meu amigo. Aproveita que você tem uma empresa sólida, de confiança, que você trabalhou anos para construir e faça melhor. Estruture um processo de vendas. Qual é o bom dia que você quer dar pro teu cliente? Qual é a abertura que você quer dar pro teu cliente? Como você gostaria de ser atendido quando você entra numa loja? Como que você... E esse ponto agora, Matheus, é muito importante, né? Muitos empreendedores, quando eles começam os negócios deles, eles alcançam o sucesso atendendo os clientes como eles gostariam. Sim. Mas depois que o negócio já está maduro, está aberto há 5, 10 anos, ele precisa ir para online para aprender a como as pessoas querem ser atendidas. E não como ele faz o negócio dele. E isso é muito importante, porque hoje existem perfis de clientes diferentes. Exatamente. Eu tenho perfil de cliente que ele gosta de resultado. Eu tenho perfil que ele é mais organizado. Eu tenho perfil que gosta de mais ideias, possibilidades. Eu tenho perfil que ele gosta de ser bem atendido porque ele é amável. O nome dessa técnica é DISC. É o perfil comportamental, né? Sim, Perfil comportamental. DISC, muito Gato. Aí como é que o empreendedor consegue se tornar uma autoridade hoje rapidamente para o cliente? Utilizando a técnica DISC. Então ele começa a mensagem dele dizendo que aquele produto vai solucionar uma dor rápido e de forma econômica e simples. Comenta os seus itens de certificação, né? O porquê que a empresa dele é uma empresa relevante, né? E tudo mais. Há quantos anos ele está no mercado, como que a empresa dele foi aberta, ou quais são as certificações que ele tem, né? Comenta dizendo, cliente, você está aberto a me dizer as possibilidades, o que você gosta, o que você não gosta, eu vou te atender no melhor horário, da melhor forma. Você simplifica para ele e no final você ainda dá a cerejinha do bolo. Cliente, eu estou muito feliz de te atender. Você é muito importante para o meu negócio. E é mesmo. E eu gostaria muito de proporcionar para você a melhor experiência na minha empresa. A pessoa que lê essa mensagem, ela teve todos os gatilhos de todos os perfis comportamentais, ela vai se sentir interessada pelo teu produto. Com Agora, certeza. é difícil fazer isso, Matheus? Não é difícil. Agora, Mas tem que fazer. tem que fazer. Tem que né? pegar, sentar, Tem que fazer. Sentar e perguntar, né? Exatamente. Show, Alexandre. Pô, muito obrigado mais uma vez aí pela participação, por todos os insights aí valiosos. Espero que quem esteja assistindo aí tenha conseguido pegar bastante do que a gente está comentando aqui, né? Naturalmente, às vezes a gente acaba se empolgando, falando mais rápido ali do que para quem ainda não está adaptado a esses processos de venda, mas é super importante se expor, a conhecer um pouco mais a respeito ali desses modelos de atendimentos, dessas técnicas, para que você consiga realmente sair na frente ali do mercado e vender para mais pessoas, né? Sempre vai ter ali
um número muito pequeno de pessoas que vai estar realmente no momento bom de compra, que vai comprar diretamente ali de você, e o número de pessoas que realmente que está, digamos, no momento que poderia comprar o teu produto, que vai precisar conhecer um pouco mais dele, vai precisar de uma etapa de demonstração, vai precisar que os benefícios sejam de fato deixados claros, que vai precisar ter esse despertar, né? Então, todos esses pontos são importantes para que você não fique vendendo só para uma pessoa, aquele 1% ali que já vai comprar para você de qualquer jeito, senão o teu negócio ele nunca vai sair do lugar. Agora, Alexandre, para essa etapa aqui de encerramento da República, a gente sempre gosta de trazer 3 dicas de ouro, 3 pontos fundamentais que quem está assistindo agora, para quem, digamos, vê esse podcast e vier falar com você daqui a 10 anos, 15 anos, eu estava assistindo lá aquele Rapcast, e aí você falou aquilo, eu fiz, e daí ajudou muito meu negócio, ajudou muito minha vida. Você consegue compartilhar aí 3 insights aí fundamentais para o nosso encerramento aqui do Rapcast? Perfeito. Eu vou utilizar o flow que a gente estava aqui, bacana, de conversa e tudo mais, pensando inclusive nos clientes da República. Então eu vou olhar para a câmera aqui, Rafa, até para dar as 3 dicas, né? Legal. Então a primeira dica não existe montanha de ouro, é preciso garimpar. Então, tem as melhores ferramentas. Então, contrate o serviço da República, principalmente, porque ali você estará muito bem assessorado. Segundo, faça a leitura do livro Como Fazer Negócios, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é muito importante, porque ele vai facilitar muito o seu entendimento para que você possa atender seu cliente da melhor forma. E por último, se você abriu o seu negócio e você deseja vender, nunca esqueça a seguinte frase: a energia que vende. Se você quer atender bem o seu cliente, atenda ele com uma boa energia. Se você atender ele com a energia errada, você vai perder ele. Perfeito. Muito bom. Show, muito obrigado. Para quem estiver vendo isso gravado, deixe os comentários, deixe suas dúvidas também que a gente vai levar. Siga a gente nas redes sociais e sigam o Alexandre também, quer deixar suas redes sociais. E Alexandre? Verdade. Opa, perfeito. Eu tenho 2 formas simples de atender o meu cliente nas redes sociais. O primeiro, alexandrerodrigues.site, e as minhas redes sociais é alexandrerodrigues.insta. Para deixar fácil já, né? É o site e o Insta já. Exatamente, show de bola. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou aqui ao vivo, todo mundo que vai acompanhar aí os próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado. Falem o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, e estamos à disposição aí para estar sempre trazendo ali mais insights valiosos e também enriquecendo ali esse conhecimento a respeito de como fazer para levantar o seu negócio, seja no digital ou seja ali num atendimento ali muito bem feito. Abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.